Caros cursistas, sejam bem-vindos novamente às nossas aulas de ética profissional e cidadania. Chegamos ao nosso último encontro. Nesta nossa última aula, vamos falar sobre cidadania, direitos e deveres. Os nossos objetivos serão, primeiro, apontar o conceito de cidadania. Segundo, identificar a ideia de cidadania ao longo da história. E, por fim, reconhecer a cidadania na prática, participação política. Vamos lá? Você já deve ter ouvido falar que existem 3 assuntos que não devemos ou que não vale a pena discutir, devido a que cada pessoa possui uma opinião, um posicionamento, uma ideia já pré-concebida sobre o assunto e que geralmente nunca se chega a um resultado, somente a uma discussão ou, em alguns casos, a um conflito. Esses assuntos são religião, futebol e política. Podemos discordar daquele dito popular, especialmente quando nos referimos ao último aspecto, a política. Sabemos que não é fácil e muitas vezes as pessoas não têm nenhum prazer em debater questões de cunho político, mantendo-se indiferentes. Os meios de comunicação de massa corriqueiramente mostram no mundo inteiro fatos políticos que apenas reforçam a visão pejorativa da política, corrupção, fraudes, crimes impunes praticados por políticos, mentiras que provocam guerras para satisfazer interesses econômicos dos fabricantes de armamentos, desvios de recursos públicos que deveriam ser usados contra a fome, as doenças, a pobreza, o aumento das desigualdades sociais e etc. Em decorrência dessa apatia social, equivocadamente na vida diária, as pessoas se referem à política de diversas formas que não necessariamente no seu sentido fundamental, como um ato de cidadania, que é o que nos interessa nesse momento, mas apenas como ação do Estado e da organização institucional. Assim, o termo é utilizado para descrever a atividade executiva dos prefeitos, dos governadores e do presidente da República, e parlamentar, dos vereadores, dos deputados estaduais e federais e dos senadores. A ação dos partidos políticos por ocasião das campanhas eleitorais ou ainda para se referir ao ato de votar e escolher os representantes que exercerão um mandato e decidirão em nome dos eleitores. Ou então empregam o termo para expressar a multiplicidade de situações em que a política pode se manifestar. Política econômica, política sindical, política ecológica, política educacional, política religiosa. Nesse sentido, entendem a política como a atuação de instituições ou de segmentos da sociedade civil com a finalidade de alcançar determinados objetivos. No entanto, ao contrário do que possa parecer, a ação política, goste-se ou não, está presente em todos os momentos do nosso dia a dia, seja nos aspectos mais cotidianos, vivemos com a família, relacionamos-nos com as pessoas no bairro, na escola, tomamos atitudes em nosso trabalho, conversamos em uma mesa da lanchonete, ou quando estamos tomando um sorvete, fazemos política. Quando exigimos nossos direitos de consumidor, quando nos indignamos ao ver nossas crianças fora das escolas ou creches, sendo massacradas nas ruas, somos parte integrante da cidade, pertencemos a um estado e a um país, ou nos temas mais abrangentes, na luta das mulheres contra uma sociedade machista que discrimina e age com violência, na luta dos portadores de necessidades especiais para serem incluídos de fato na sociedade, na luta dos negros discriminados pela nossa cordialidade, dos homossexuais igualmente discriminados e desrespeitados, dos índios massacrados e exterminados nos 500 anos de nossa história, dos jovens que chegam ao mercado de trabalho saturados de desempregados, na luta de milhares de trabalhadores sem terra, num país de latifúndios.
Cidadania é responsabilidade perante nós e perante os outros, consciência de deveres e de direitos, impulso para a solidariedade e para a participação. É sentido de comunidade e de partilha. É insatisfação perante o que é injusto ou o que está mal. É vontade de aperfeiçoar, de servir. É espírito de inovação, de audácia, de risco. É pensamento que age e ação que se pensa. Por isso, não podemos nos deixar enganar com visões simplistas e deturpadas do senso comum que mantém a ideia de que a política é algo dispensável ou que diz respeito apenas aos políticos. Mas não devemos esquecer que somos responsáveis por nossas ações ou omissões e que influímos politicamente todos nós, estando implicados em tudo o que acontece em nossa volta, seja ativa ou passivamente. Acreditamos que um bom caminho para que possamos juntar os dados necessários à compreensão de uma questão complexa é, sem dúvida, a necessidade de uma retrospectiva de sua origem e a pesquisa de como ela vem se apresentando ao longo da história. É claro que não há aqui nem tempo e nem espaço para a evocação detalhada de como esse problema vem sendo tratado, mas a referência às formulações que dele foram feitas durante momentos chaves da história poderá ser de grande valia. Assim ocorreu com o termo cidadania, que foi sendo construído ao longo da história da humanidade. Sua origem remonta à civilização grega e seu significado assumiu distintos sentidos em diferentes tempos e sociedades. A palavra cidadania deriva do termo latino civitas, que significa cidade, que possui o seu correlato grego na palavra política. Ta política são os negócios públicos dirigidos pelos cidadãos políticos, aquele que habita a cidade. Costumes, leis, erário público, organização da defesa e da guerra, administração dos serviços públicos, abertura de ruas, estradas e portos, construção de templos e fortificações, obras de irrigação e etc. E das atividades econômicas da cidade, moeda, impostos e tributos, tratados comerciais, mais precisamente no vocábulo derivado do adjetivo originado de polis, que compreende de dois horizontes de significação. De um lado, do ponto de vista formal e institucional, ela indica um tipo de organização da população que existiu na Antiguidade Clássica, em cuja formulação fazem parte categorias jurídicas que, de algum modo, não se restringem somente ao espírito de gregos, ostentando certas peculiaridades. Primeiro, uma cidade autônoma e soberana, com a existência da tripartição do governo em uma ou mais assembleias de cidadãos, politai, um certo número de magistrados escolhidos, quase que anualmente entre os homens, possíveis de serem eleitos. Porém, não podemos esquecer que as mulheres, estrangeiros e escravos estavam excluídos desta cidadania, e um ou mais conselhos. Em termos mais compreensíveis, essa estrutura, que pode parecer estranha aos nossos olhos, assemelha-se ao que ocorre em nosso país, no qual também temos uma tripartição de poderes: executivo, legislativo e judiciário. Segundo, a participação direta dos cidadãos no processo político, mas isso só era possível devido à formação de pequenos estados, constituídos por uma cidade principal, geralmente de modestas dimensões, e um território, também ordinariamente de reduzidas proporções. A noção de cidade-estado implicava a existência de decisões coletivas de autorrepresentação, votadas após discussão nos conselhos e ou assembleias, que eram obrigatórias para toda a comunidade, o que quer dizer que os cidadãos, com plenos direitos, eram soberanos. Suas decisões estavam acima de qualquer autoridade,
bem diferente do que ocorre no nosso cotidiano político, no qual elegemos representantes tanto para o Poder Executivo quanto para o Legislativo. E terceiro, a inexistência de uma separação absoluta entre os órgãos de governo e a justiça, e o fato de que a religião e os sacerdócios integravam o aparelho de Estado. Por outro lado, de um ponto de vista semântico ou interpretativo, significa tudo que se refere à cidade, não na acepção apenas física ou topográfica, como conjunto de edifícios, avenidas e praças, mas ao que é urbano e até mesmo sociável e social, como espaço cívico ou público, o espaço da interseção da vida dos indivíduos numa comunidade, num coletivo, ou seja, entendida como a comunidade organizada, formada pelos cidadãos, isto é, pelos homens adultos, livres e iguais, proprietários, nascidos em seu território, portadores de dois direitos inalienáveis, a igualdade perante a lei e a igualdade no direito de expor e discutir em público opiniões sobre ações que a cidade deve ou não realizar. Para Bendix, à parte algumas exceções notáveis, a cidadania, a princípio, exclui todas as pessoas social e economicamente diferentes. O espaço público da polis contrapõe-se ao espaço privado da família e materializa-se como espaço de liberdade, contrapondo-se à dimensão de necessidade que caracteriza a ação familiar. A liberdade, naquele momento histórico, se definia pela possibilidade de participação nos processos decisórios que envolvem a vida política da comunidade. Você já deve ter notado que essa concepção de liberdade é muito distinta do conceito atualmente disseminado, pois na atualidade as ideias de liberdade estão intimamente relacionadas aos direitos individuais de ir e vir, à manifestação de opiniões, ao credo religioso, à propriedade. É possível verificar assim uma transposição do conceito de liberdade da esfera pública para a esfera privada. A polis diferenciava-se da família pelo fato de somente conhecer iguais, ao passo que a família era o centro da mais severa desigualdade. Ser livre significava, ao mesmo tempo, não estar sujeito às necessidades da vida nem ao comando de outro, e também não comandar. Não significava domínio, como também não significava submissão. Assim, dentro da esfera da família, a liberdade não existia, pois o chefe da família, seu dominante, só era considerado livre na medida em que tinha a faculdade de deixar o lar e ingressar na esfera política, onde todos eram iguais. O Império Romano contribuiu para a disseminação desses princípios, mas o fez de forma a estabelecer uma distinção entre cidadania e liberdade. Em casos de crime e condenação, o indivíduo poderia perder o direito à cidadania, a participação nas decisões políticas, sem perder o direito à liberdade. O direito à liberdade também poderia ser reduzido, chegando no limite à determinação de redução do cidadão à condição de escravo. Dessa forma, cidadania e liberdade tornaram-se objeto de concessão ou cassação, dependendo da situação. O período medieval, que se construiu a partir da queda do Império Romano, caracterizou-se pela supressão da esfera pública e concentração de todas as questões concernentes à vida no espaço privado da família. As famílias, regidas pelos senhores feudais, passaram a ter grande poder sobre as decisões que impactavam a vida da população, sem que os indivíduos pudessem expressar seus interesses e opiniões. Observe que a transferência de todas as atividades humanas para a esfera privada e o ajustamento de todas as relações humanas segundo o molde familiar teve profundas repercussões. O conceito medieval de bem comum, longe de indicar a existência de uma esfera política, reconhecia
apenas que os indivíduos privados têm interesses materiais e espirituais em comum e só podem conservar sua privacidade e cuidar de seus próprios negócios quando um deles se encarrega de zelar por esses interesses comuns. O que distingue da realidade moderna essa atitude essencialmente cristã em relação à política não é tanto o reconhecimento de um bem comum quanto a exclusividade da esfera privada e a ausência daquela esfera curiosamente híbrida que chamamos de sociedades, nas quais os interesses privados assumem importância pública. Assim, é possível afirmar que na Idade Média os servos são condicionados desde a infância à ideia de serem comandados à imagem da hierarquia e ao aspecto da obediência. Isso pode ser compreendido se você se lembrar ou assistir dois filmes bastante frequentes na televisão, Coração Valente e Coração de Cavaleiro. É importante lembrar que nesse período todo o direito universal está baseado na hereditariedade. Nos países onde reina a desigualdade permanente de condições e oportunidades, os senhores obtêm de seus serviçais uma obediência pronta, completa, respeitosa e fácil. Os trabalhadores ocupam uma posição subordinada, da qual não podem sair. O processo de modernização da sociedade tem início justamente com o fim da era medieval. A disseminação dos ideais iluministas, a constituição do Estado-nação e o fortalecimento de sua soberania, a retomada da importância da esfera pública, o estabelecimento dos direitos e deveres concernentes a todas as pessoas adultas consideradas cidadãs. Ao mesmo tempo, a consolidação do modo de produção capitalista, a urbanização e a industrialização também foram determinantes para a modernização, além da substituição do direito hereditário pelo contrato social. Podemos concordar então que a grande novidade trazida pela modernidade será o reconhecimento do ser humano como portador de determinados direitos inalienáveis, os direitos do homem. A modernidade acaba por se marcar pela ideia de direitos universais do homem, cuja essência igualitária na vida e na liberdade deve ser reconhecida pelo direito positivo. Assim, considera-se que os direitos dos homens, estabelecidos inicialmente e defendidos pela Declaração de 1789, no coração da Revolução Francesa, antecedem e anunciam os direitos de cidadania. Considerá-los como inalienáveis indica a aceitação da igualdade irrestrita entre os seres humanos, superando a visão de mundo sectária do período medieval. Esta nova concepção proclama a construção de um mundo mais cosmopolita, no sentido da integração e inclusão dos diferentes. A possibilidade de mobilidade social e de conquistar privilégios pode ser compreendida como consequência da consolidação e ampliação dos direitos e deveres a todos os cidadãos, que passam a estabelecer uma relação mais direta com o Estado e se tornam legalmente iguais perante o soberano. A análise da transformação da sociedade medieval e sua estrutura política rumo à sociedade como a estrutura política moderna indica a existência de tendências simultâneas à igualdade e a uma autoridade governamental de âmbito nacional. A constituição de um Estado-nação moderno é tipicamente a origem dos direitos de cidadania, e esses direitos são um símbolo da igualdade de âmbito nacional. Portanto, não é possível analisar a construção da cidadania isolada do princípio de igualdade, visto que, na sua origem, os direitos de cidadania são estabelecidos a partir da definição de direitos iguais perante a lei. É importante salientar a diferença entre igualdade formal, definida pela legislação, e igualdade real, construída nas relações sociais,
pois não há qualquer transposição direta e linear dos dispositivos legais para a realidade. Outra condição presente nesse processo é a concomitância entre igualdade legal e desigualdade social e econômica. O dilema entre essas duas dimensões acompanhou os debates e o processo de constituição das nações durante todo o século XIX. Verifica-se que a igualdade formal perante a lei beneficia o princípio apenas daqueles cuja independência social e econômica os habilita a tirar proveito de seus direitos legais. No processo de formação de cada Estado-nação, é possível identificar movimentos dos diferentes grupos e classes sociais, no sentido de reivindicar, pressionar, negociar com as demais a extensão dos direitos para além das classes privilegiadas. Nessa dinâmica, percebe-se que a importância do direito de associação sindical, por exemplo, e de educação formal como fundamentais para a entrada da classe trabalhadora na política nacional. Nesse sentido, esses direitos são também um produto dos processos sociais levados adiante pelos segmentos da classe trabalhadora, que viram nele um meio de participação na vida econômica, social e política. Algumas tendências afirmam a educação como um momento de reforma social, em cujo horizonte estaria a sociedade socialista. Para outras tendências, a educação própria da classe operária e conduzida por ela indicava uma contestação da sociedade capitalista e a antecipação da nova sociedade. A história da classe trabalhadora, contada por vários historiadores, como Thompson ou Hobsbawm, aponta que a educação se apresentava como uma bandeira de luta de vários partidos e movimentos radicais populares e de vários programas de governo. Marshall procurou identificar a evolução histórica dessas três dimensões da cidadania, concluindo que, no século XVIII, proporcionou o desenvolvimento dos direitos civis. O século XIX foi palco de estabelecimento de direitos políticos e o século XX possibilitou a extensão da cidadania para a dimensão social. Ainda que a tipologia criada por Marshall date de meados do século XX, continua atual e quase unanimemente aceita entre os teóricos da área. Uma das críticas a esse embasamento teórico reside na característica evolutiva de pensamento apresentado, que indica a existência de etapas sequenciais na consolidação de cada uma dessas três dimensões. Desse modo, os direitos humanos constituem em si um horizonte a ser alcançado na construção da convivência humana. Para Cury, esse conceito continua sendo o patamar mais fundo pelo qual se combatem todas as formas e modalidades de discriminação, inclusive de pertença étnica, e por ele pode-se então assegurar o direito à diferença. Desse ponto de vista, a garantia universal dos direitos do homem poderia se manifestar como uma possibilidade de superação das desigualdades, com vista ao respeito às diferenças. O mesmo autor indica ainda que compreende os direitos humanos como direitos universais e os direitos de cidadania como particulares, pois esses são vinculados ao Estado-nação de origem de cada indivíduo. Então, se cada Estado-nação possui uma trajetória de desenvolvimento econômico, cultural, político e social que lhe é peculiar, possuirá também uma história própria no processo de definição dos direitos de cidadania. Cabe lembrar que a própria legislação reflete o avanço e o amadurecimento político da sociedade, ao mesmo tempo em que abre caminhos para novos avanços em um movimento contínuo de transposição de barreiras, avanços, retrocessos e disputas entre grupos sociais com interesses antagônicos. O processo de tramitação da legislação também encerra grandes disputas e dissensos,
o que exige uma construção para consensos possíveis para sua aprovação. Outra forma de compreender a cidadania, além de sua definição como condição legal, é tomá-la como atividade desejável, como um exercício ético, fundamentado em valores emancipatórios. Gentili e Frigoto defendem essa compreensão, assinalando a importância de entender que a cidadania se constrói socialmente como um espaço de valores, de ações e de instituições comuns que integram os indivíduos, permitindo seu mútuo reconhecimento como membros de uma comunidade. Pelo fato, porque todos os seres humanos vivem em sociedade e porque as decisões políticas sempre se refletem sobre a vida e os interesses de todos, é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos considera a participação política um direito fundamental de todos os indivíduos. Proclama, entre outras coisas, o artigo 21 da Declaração, que determina que todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país e que a vontade do povo será a base da autoridade de qualquer governo. A história da humanidade, desde milênios, revela a existência de uma luta constante para que o maior número possível de pessoas participe das decisões políticas. Nos tempos modernos, houve grande avanço em tal sentido, por vários motivos, como a concentração das pessoas nas cidades e o aperfeiçoamento das técnicas de comunicação, favorecendo o despertar da consciência e uma ação conjunta, bem como pela expressa proclamação na Declaração Universal de Direitos de que todos os indivíduos devem ter assegurado o mesmo direito de participação política. No final da Idade Média, quando se verificou o aparecimento e o crescimento da burguesia, apenas os reis, os nobres, os bispos da Igreja Católica e, em alguns lugares, os grandes proprietários, os banqueiros e os comerciantes mais ricos é que tomavam as decisões políticas. Nos séculos 17 e 18, a burguesia conquistou para todos os membros o direito de participação, eliminou a diferença entre nobres e plebeus e estendeu seus direitos políticos a todos os que tinham propriedade ou bons rendimentos, ampliando-se desse modo o número de participantes. No século XIX, em consequência da Revolução Industrial, formou-se o proletariado urbano, que através de muitas lutas conseguiu conquistar o direito de participação política, ampliando-se também o número de pessoas às quais se reconhecem tal direito. Por esse caminho, os trabalhadores assalariados também começaram a participar das decisões, embora sofrendo ainda muitas restrições, determinadas por sua fraqueza econômica. Desse modo, a partir do século XIX, as constituições vão sendo modificadas, afirmando a igualdade de direitos e consagrando o sistema chamado de sufrágio universal, que significa o sistema que todos têm o direito de votar. O sistema de escolher representantes para participarem de assembleias políticas já aparece no século XVII, quando os burgueses conquistaram o direito de participarem das decisões políticas. Foi necessário o uso de representantes, porque não era mais possível reunir numa sala ou mesmo numa praça pública todos os membros que tinham direitos políticos. Foi por isso que se adotou o sistema de se dar a um representante o direito de falar e decidir em nome de muitos representados. É importante salientar que, embora as constituições estabeleçam que o sistema é de sufrágio universal, isso não quer dizer que, na realidade, esse direito já tenha sido estendido a todos ou que pode ser exercido por todos com a mesma liberdade. Em grande número de países, a porcentagem de pessoas sem direito de participação política ou que têm o direito afirmado na lei, mas que de fato não têm o poder de participação, ainda é muito grande. Além de direitos, a sociedade pressupõe que todos os indivíduos têm o dever de participar da vida social.
procurando exercer influência sobre as decisões de interesse comum. Esse dever tem, sobretudo, dois fundamentos. Em primeiro lugar, a vida social necessita basicamente dos seres humanos e é a constante troca de bens e de serviços, não havendo uma só pessoa que não receba alguma coisa das outras. Em segundo lugar, se muitos ficarem em atitude passiva, deixando as decisões para os outros, um pequeno grupo mais atuante ou mais audacioso acabará dominando e sem resistências e limitações. Não é raro que as pessoas se recusem a exercer seu direito de participação, sendo vários os motivos da recusa, havendo, entretanto, alguns que são mais frequentes e que devem ser analisados. Aos que não procuram exercer plenamente seu direito de participação política e se limitam a cuidar dos assuntos de seu interesse particular imediato. Essa atitude revela inconsciência, demonstra grande alienação, pois quem tem os olhos abertos e enxerga a realidade, percebe que não existe a possibilidade de fazer completa separação entre os assuntos particulares e os de interesse público. Todo indivíduo exerce alguma influência sobre o meio social em que vive e sofre influência desse meio, por mais que procure se isolar. É importante lembrar que mesmo os que mais se recusam a participar são obrigados, inúmeras vezes, a manifestar sua opinião. E quando isso ocorre, encontram muita dificuldade e são facilmente enganados, pois não estão preparados para tomar decisões. É preciso assinalar, aliás, que qualquer pessoa consciente que se dispõe a participar ativamente pode, com relativa facilidade, obter as informações necessárias para decidir sobre a orientação básica em relação aos grandes problemas. Isso pode ser conseguido pela leitura constante de jornais, pelo acompanhamento do noticiário do rádio e da televisão, pela leitura de livros, revistas e matérias na internet, pela troca de ideias e transformações com outras pessoas interessadas, bem como pelo acompanhamento de conferências e debates públicos sobre assuntos de interesse geral. Por tudo isso, a participação política é um dever moral de todos os indivíduos e uma necessidade fundamental da natureza humana. A participação intensa e constante de muitos é necessária para impedir que alguns imponham uma ordem injusta, que sempre acaba sendo prejudicial para todos. Existem ainda os que não procuram participar porque se consideram impotentes para exercerem alguma influência. Não tendo poder econômico, político ou militar, não gozando de prestígio social, essas pessoas não acreditam que possam fazer alguma coisa para melhorar as condições de convivência. Há ainda a importância da matemática financeira no cotidiano, ressaltando a preocupação com o entendimento por parte do indivíduo que inevitavelmente dependerá de conhecimentos básicos para exercer sua cidadania. Nos dias de hoje, é muito comum um cidadão, a partir de certa idade, utilizar a matemática para tomar decisões em atividades cotidianas que envolvem dinheiro. Ao passar os olhos pelos jornais diários e páginas de notícias da internet, constatamos frequentemente tabelas e gráficos relacionados à economia do país, que é repleta de matemática. Temos de estar preparados para interpretar esses índices, tabelas, gráficos e cálculo. Diante de tudo que estudamos e para finalizar a nossa aula, vamos entender a relação entre a prática da cidadania e as relações financeiras. O vídeo do Banco Central que veremos agora vai nos ajudar a conhecer essa nuance da cidadania voltada para a área de finanças. Você sabe o que é cidadania? Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na nossa Constituição. Há ainda direitos e deveres do cidadão em relação à sua vida financeira.
quando contratamos serviços financeiros, quando planejamos nosso orçamento familiar ou quando investimos no futuro, nós também somos cidadãos, com direitos e deveres a serem protegidos. Pensando nisso, o Banco Central lançou o programa Cidadania Financeira. Cidadania financeira se refere aos direitos e deveres do cidadão quando o tema é a sua vida financeira. O programa abrange 3 frentes de atuação: educação financeira, proteção ao consumidor e inclusão financeira. Nos últimos anos, o número de pessoas com acesso a serviços financeiros cresceu muito no Brasil. Por meio de parcerias com outras instituições, o programa Cidadania Financeira está ampliando seu alcance, ajudando cada vez mais a população a entender como funcionam as instituições e os serviços do nosso sistema financeiro e também o que as pessoas podem fazer para gerir melhor as suas finanças. O programa Cidadania Financeira busca, com uma série de produtos, auxiliar as pessoas para que elas tomem as melhores decisões na sua vida financeira. É fundamental porque a gente consegue decodificar o dia a dia e as informações técnicas em informações próximas do cotidiano do empresário. Os vídeos educativos da série Eu e Meu Dinheiro, eles foram assistidos e trabalhados em diferentes atividades nos nossos colégios e faculdades para que a gente trabalhasse efetivamente a conscientização da importância do uso do dinheiro, do equilíbrio financeiro e também da importância disso no presente para o planejamento de um futuro melhor, mais feliz e seguro. Ele tem um foco na mudança de comportamento, no controle, em aprender a montar, né, as suas planilhas financeiras. Então, foi um curso que ajudou as equipes a poderem pensar o que fazer dentro das suas instituições. E eu vejo assim que tem um retorno muito positivo, primeiramente porque as pessoas do banco que vão até ministrar as palestras, eles têm uma excelente formação e eles são pessoas que estão diretamente envolvidas com essas questões de gestão de finanças pessoais no dia a dia. Um curso online, gratuito, de gestão de finanças pessoais, ele nos ajuda a atingir aquele público que não está presente dia a dia conosco, que são os nossos familiares, né, o pessoal da reserva e os pensionistas. Além desses produtos, o programa Cidadania Financeira oferece uma gama de outras ferramentas, como o programa Museu Escola, a calculadora do cidadão, os vídeos animados e muitos outros. As informações sobre estes e outros produtos estão disponíveis no site cidadaniafinanceira.bcb.gov.br. Participe, conheça os produtos e torne sua instituição uma parceira do Cidadania Financeira. Prezado cursista, nossa parceria não se encerra aqui. Ainda temos muito o que fazer no nosso ambiente virtual. Te espero lá.